Novas tecnologias, culinária da fazenda e cobertura de feiras agrícolas. Toda semana, o programa traz informações úteis para o produtor rural. É o mundo do campo na tela da TV Brasil. Começa agora o Agro Nacional. Nesse episódio, o quadro Inovação traz o projeto que quer combater o desperdício e também mudar os padrões de beleza e consumo. O Fruta Imperfeita conecta consumidores e produtores conscientes em São Paulo. A grande sacada nessas nossas conversas com os produtores rurais foi entender deles, e todos eles falavam da dificuldade que eles tinham em vender os produtos fora de padrão estético. Então, existe um padrão estético para frutas e legumes que os supermercados aceitam, que tem que ter um tamanho ideal, tem que ter uma coloração ideal, então não pode ser nem muito pequeno, nem muito grande, ela não pode ser tortinha, e sempre que o produto vinha com esse fora desse padrão, eles acabavam não conseguindo vender. De tanto esses produtores falarem pra gente desse problema e falarem que o produto, na verdade, é tão bom para o consumo quanto esteticamente bonito, foi aí que a gente percebeu que a gente tinha não só uma oportunidade de negócio, como também um dever a ser cumprido, né? De tentar fazer com que esse alimento não fosse desperdiçado. Foi aí que a gente nasceu a Fruta Imperfeita muito mais como um movimento de conscientização, que é claro, por trás ela é um delivery que vende esses produtos, afinal a gente precisa ter lucro para poder continuar o nosso negócio, mas a gente viu que a nossa verdadeira missão era ser um movimento de combate ao desperdício de alimentos. Depois de ver essa necessidade, essa missão que a gente tinha, a gente foi ver, poxa, como é que a gente pode então criar uma empresa, algo que gerasse lucro em cima dessa missão. Então a gente viu que o melhor jeito era realmente chegando ao consumidor final e vendendo esse produto para eles. Então a gente acabou estruturando um delivery / movimento de conscientização das pessoas. Vendo os pequenos produtores, a gente viu que realmente a gente tinha que ajudar eles com a logística. Então a gente tentou chegar diretamente nesses produtores. Então estruturando tanto essa logística de captação dos produtos, quanto também a logística para entregar os produtos na casa das pessoas. Tem tudo a ver com a gente um serviço como a Fruta Imperfeita, porque se a gente fala de criar um impacto positivo no mundo, é também diminuir os rastros que a gente deixa no mundo e consumir de uma maneira muito consciente. E o intuito da Fruta Imperfeita ter nascido é justamente esse, né? Levar as frutas que estão em ótimo estado para os clientes, para que elas sejam consumidas, não descartadas. Então casou perfeitamente. Hoje, depois de 3 anos da Fruta Imperfeita, a gente consegue salvar cerca de 40 toneladas de frutas e legumes por mês. Então nós temos mais de 1.500 assinantes nessa plataforma. Desses 30 produtores que a gente tem, né, a gente consegue aí toda semana 10 toneladas de produtos que eles não conseguem vender e a gente consegue distribuir para essas pessoas, né. Os clientes não escolhem o que vai na cesta, eles escolhem o que ele não pode receber, né, mas acaba que a gente comunica para eles que eles têm que consumir o produto que é de época, que é local e que está disponível nesses pequenos produtores. A gente pede uma cesta que chega todas as quartas-feiras. Essa cesta chega com frutas, são frutas da estação, então não são sempre as mesmas frutas, o que é ótimo, porque também ajuda a gente a diversificar um pouco. A caixa que o nosso consumidor recebe hoje é uma verdadeira surpresa, então muitos deles aceitam esse desafio de receber em casa um produto e ver o que eles vão fazer. É claro que a gente, com as nossas redes sociais, tenta também criar conteúdo, criar receitas, falar dos produtos da época, quais são os benefícios deles e como eles podem consumir esse produto. Elas são maravilhosas, são super naturais e é muito bom porque a gente também volta a seguir um pouco o ciclo da natureza, o ciclo das estações. Eu não tenho por que comer uma fruta de inverno se eu estou no verão, né? Eu tenho que aproveitar o que a natureza me dá, isso é muito natural, muito seguir o fluxo da natureza.
Então a gente adora e a gente usa, a gente de vez em quando faz geleia, faz doce, aproveita ao máximo as frutas que chegam na cesta. Aqui a gente tem algumas frutas e legumes que estão fora do padrão estético de mercado. Então a gente tem essas maçãzinhas pequenininhas aqui, bem menores aí do que aquelas que você encontra no mercado. Nós temos as cenouras que nascem tortinhas ou com 2 pontas, uma abobrinha que veio bem tortona, o pepino também, ele acaba ficando pequeno e tortinho, o melão também, uma vez que ele fica muito pequeno, ele acaba saindo fora desse padrão aí. A gente tem aqui até também coco, fica bem pequenininho, a banana também, aquelas da ponta do cacho que ficam mais pequenininhas, mas que por dentro também o sabor é igual. Alguns limões aqui que ficam com a casca bem atacada, mas por dentro o caldo ele é tão bom para o consumo. O chuchu com algumas coisas na casca, tudo isso o produtor acaba não conseguindo vender por causa dessa padronização estética e aí acaba indo para o lixo. Eu não tenho preconceito com frutas diferentes, eu sou bem da... Né? A gente aqui no Maine tem muito no nosso espírito também, a sustentabilidade, o aproveitar todos os recursos ao máximo. Mas assim, acho que isso é muito um mito, né? Esse preconceito com as frutas feinhas. Inclusive porque as frutas da fruta imperfeita acabam vindo muito lindas, muito naturais. Às vezes a gente fala muito que as frutas do mercado agora são muito artificiais. E as da fruta imperfeita, elas vêm muito bonitinhas, cada uma no seu formato, com uma beleza única. A gente acredita que o nosso movimento ele ajuda a despertar esse olhar nas pessoas. Então a nossa dica é muito de entender de onde vem o alimento que você consome, ou seja, entender que frutas e legumes vêm da natureza, elas não são industrializadas, então elas vão sair fora de padrão mesmo. Entender que você não vai poder consumir morango o ano todo, porque o morango dá em certa época, em certo local. Então privilegie os produtos que são de época, privilegie os produtos que são da sua região, porque a gente entende que um consumo mais consciente, mais sustentável, vem muito de você saber que as suas escolhas refletem nesse mundo. Então, poxa, pensem mais da onde vem o alimento que você está consumindo. No programa de hoje, nossa equipe conversou com o presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa. Ele falou sobre os mais de 40 anos de história da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa foi criada há 46 anos atrás, em 1973. Nós não estávamos acostumados a investir em ciência e tecnologia. E nós não tínhamos experiência em termos de produção agrícola no Brasil. Naquela época, o Brasil importava grande parte de nossa alimentação. Era uma necessidade que foi sentida por alguns e que esses alguns, que foram os fundadores da Embrapa, eles conseguiram convencer aos líderes do Brasil, naquela época, a fazer um investimento muito sério em ciência e tecnologia, começando por treinar 1000 pesquisadores da Embrapa em diferentes centros de conhecimento do mundo todo. E os pesquisadores que foram treinados lá fora, que aprenderam ciência e voltaram para o Brasil e encontraram equipes formadas, laboratórios construídos e um programa de uma carreira de cientistas. Eles conseguiram vencer as dificuldades e, no caso de solos ácidos do Cerrado e de alumínio tóxico, nós não tínhamos solução para isso em lugar nenhum do mundo. E foi desenvolvido aqui todo um sistema de produção nos cerrados, nos trópicos. E esse conhecimento desenvolvido pela Embrapa hoje esse conhecimento transformou o Brasil em grande importador de alimentos, em um país exportador de alimentos. Hoje a gente produz alimentos suficientes, com qualidade, a preços baixos para a população brasileira toda e ainda exportamos alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo afora, para quase 200 países que importam alimentos do Brasil. Há muitos outros exemplos o caso de fixação biológica de nitrogênio
o Brasil, toda a plantação de soja, não se usa 1 grama de fertilizante nitrogenado. Então é uma economia muito grande para o agricultor e o Brasil se torna muito competitivo na produção de soja. Sem contar aspectos de natureza ambiental, por exemplo, os fertilizantes à base de nitrogênio, se não utilizados com cuidado, eles poluem o lençol freático, poluem a nossa água. Então, e além disso, custa muito ao bolso do agricultor. Então, esse conhecimento todo, esse conhecimento que hoje nós compartilhamos com outros países do mundo, isso é mais um exemplo de sucesso da Embrapa ao longo de seus 46 anos. A nossa força maior, se os nossos laboratórios, os nossos campos experimentais desaparecessem, nós continuaríamos com os cérebros da Embrapa, que na verdade construíram a Embrapa e que vestem a camisa da Embrapa. Exemplo disso é o Dr. Eliseu Alves, que é o homem que inventou a Embrapa e continua sendo fonte de inspiração para todos nós. A minha história com a Embrapa começou por volta de 71, 72. E nessa ocasião, o ministro Cirne Lima criou um grupo no Rio de Janeiro para estudar a questão por que a agricultura brasileira não respondia a incentivos, aumentando a produtividade e a produção. Então o grupo ficou 2 anos lá no Rio de Janeiro e estudou a questão a fundo e chegou à conclusão que era porque nós não tínhamos uma instituição de pesquisa do tamanho que a agricultura brasileira carecia. Desde o começo da Embrapa, nós entendemos que o mundo inteiro que tinha boa pesquisa em ciências agrárias era o mundo que tinha gente muito bem formada, muito bem capacitada, tanto em pesquisa básica como em pesquisa aplicada. Nós entendemos isso que o mundo estava fazendo e resolvemos aplicar isso aqui no Brasil. Então a primeira coisa que nós estabelecemos foi um programa de pós-graduação aqui nas universidades brasileiras e no exterior, que só no exterior nós chegamos a mandar em 12 anos 2.000 estudantes para fazerem os seus mestrados e doutorados. Então, nosso objetivo, nosso desafio é que a agricultura brasileira continue assim tão importante para gerar renda, gerar divisas para o Brasil, gerar emprego e, inclusive, devolver dignidade à população do campo. Esse é o objetivo principal nosso e, inclusive, manter a competitividade da agricultura brasileira. Assim tem sido e a Embrapa é reconhecida por ter dado esta contribuição à sociedade brasileira. No próximo bloco, vamos conversar com um pesquisador da Universidade de Brasília sobre os impactos dos agrotóxicos e conhecer um projeto que usa micro-organismos como alternativa a fertilizantes. Além disso, vamos visitar um festival gastronômico na CEAGESP. Os pratos típicos do interior fazem sucesso tanto no campo quanto na cidade. Nossa equipe foi conferir o festival da CEAGESP para ver o que tem de bom por lá. Os festivais gastronômicos que são realizados aqui na CEAGESP, eles foram, vamos dizer assim para você, inventados a partir da famosa sopa de cebola que existia na década de 70, década de 80. Começou nos primórdios na construção do CEAGESP da década de 70. E em cima desse festival, iniciou todos os outros, que são os festivais
de peixes e frutos do mar, peixes e frutos do mar edição verão e de camarão em massa, que nós estamos apresentando nessa edição 2019, neste mês. Todos os produtos que manipulamos são do entreposto, são todos frescos, entregues diariamente, desde todas as nossas hortaliças aos peixes. Nós temos aqui nós temos o Cinturão Verde aqui em São Paulo. Esse Cinturão Verde abastece o CEAGESP e muita coisa do interior. Tá? Os peixes também, eles vêm de várias regiões do Brasil, não vem só aqui do litoral sul que a gente está, vem do litoral norte, vem lá do sul, tem bastante coisa também do norte. Então, o abastecimento aqui é diário. Então, se você ficar aqui na frente olhando quem entra de caminhão aqui, é uma coisa fantástica. Caminhões de todo o Brasil que vêm para cá. Só a parte de verduras, hortifrutos e tal, que são mais na região aqui do Cinturão Verde de São Paulo. O espaço gastronômico CEAGESP hoje, ele atende sentadas 450 pessoas. Então, todo esse conceito é de divulgar os produtos frescos que são vendidos diariamente no entreposto. O festival mais popular e o mais famoso nosso é o do Sopas, que ele inicia agora em maio. Nesse festival, o público estimado é sempre algo em torno de 70 mil pessoas. Quando acaba o festival de sopas, nós iniciamos o pescado de frutos do mar, que vai até dezembro. Cada festival tem a sua identidade. O de camarão em massa, que nós estamos apresentando, a identidade dele é todas as massas preparadas aqui, com farinha 00, muito camarão, tanto camarão no espeto, camarão crocante, camarão no recheio das massas, pizza de camarão. Então é o seguinte, a gente tenta transformar tudo em um conceito massa e camarão, desde os recheios, grelhados, frituras, tudo vai em cima disso aí, para atender a demanda. Porque o produto mais cobiçado no festival é o camarão. E também é uma mistura de terra e mar, que nós chamamos. Então trabalha com um pouco de carne, a carne de porco, joelho de porco, porquetas, que é uma mistura que está muito na moda hoje, que é a mistura de terra e mar. É um desafio diário, até porque nós trocamos o nosso cardápio toda semana. Toda semana nós temos novidades, entre as saladas, os peixes, as massas também. Então é o seguinte, é um desafio de criatividade e produção. Mas é gratificante, porque nós temos bons comentários, nós temos clientes fiéis aqui ao festival, que vem toda semana nos prestigiar com os nossos pratos novos. Então é bem legal, assim, é um trabalho que você se sente bem no final. Esse festival funciona agora até o dia 12 de maio e ele funciona de quarta a domingo. Quarta, quinta e sexta, das 6 à meia-noite. Sábado é o dia inteiro, almoço e janta, e domingo somente a parte do almoço, da meio-dia até as 5 horas. Agora, a gente vai conversar com um pesquisador da Universidade de Brasília sobre o uso de agrotóxicos nas lavouras e o impacto para a saúde e o meio ambiente. Os agrotóxicos sempre foram usados pela humanidade. Desde quando o homem começou a fazer agricultura, ele já usava algumas espécies de plantas e fazia caudas para espantar insetos. Mas os agrotóxicos conhecidos como nós conhecemos hoje, eles começaram a ter grande uso na agricultura após a Segunda Guerra Mundial, na chamada Revolução Verde. Aqui no nosso laboratório, nossa preocupação é a contaminação aquática por resíduos químicos perigosos. Então nós trabalhamos com peixes para indicar a contaminação aquática por resíduos químicos perigosos. Os peixes então são usados como indicadores de águas contaminadas por agrotóxicos e outras substâncias tóxicas. Nós temos aqui um criatório de peixes que serve como modelo e nós pesquisamos quais são os agrotóxicos que mais estão contaminando a água e nós simulamos aqui no nosso laboratório um modelo de contaminação aquática onde os peixes são expostos. E daí nós analisamos diferentes estruturas nos peixes, analisamos o DNA, analisamos células do fígado, células do neurônio, neuronais,
fazemos diferentes tipos de análise nos peixes depois que eles são expostos aos agrotóxicos. Nós verificamos sim que alguns desses agrotóxicos alteram a molécula de DNA, alguns desses agrotóxicos provocam lesões no fígado desses animais. Então, eles são substâncias que realmente têm um impacto ambiental e a saúde das espécies, inclusive o homem. Agora, tem que haver mais pesquisa e desenvolvimento de técnicas alternativas. Eu posso enumerar pelo menos 3. O uso de biopesticidas, são substâncias naturais que combatem insetos e outras pragas. Tem os biofungicidas, tem os bioinseticidas, que podem ser usados como alternativa aos agrotóxicos. Existe também o desenvolvimento da genética e da biotecnologia para produzir plantas geneticamente resistentes a pragas. Então, existe hoje plantas usadas na agricultura que podem ser modificadas geneticamente para serem resistentes a insetos, serem resistentes ao ataque de fungos ou ataque de outras pragas. Isso leva à diminuição no uso de agrotóxicos. E uma terceira técnica que já existe e que precisa ser implementada é o chamado manejo integrado de praga. Só se usar agrotóxico quando você faz uma pesquisa para ver o nível de infestação da cultura, para depois sim entrar com o agrotóxico. Então seria um uso mais racional, diminuiria o uso de agrotóxico e diminuiria as possibilidades de contaminação ambiental e danos à saúde do trabalhador. Então esse tipo de raciocínio que a gente tem que mostrar para a sociedade, que vamos investir mais em orgânico, vamos investir mais numa produção agrícola limpa e para isso tem que ter pesquisa, tem que investir para isso. Como a gente viu, é possível combater pragas nas lavouras usando manejo integrado, plantas ou agentes biológicos. Na Embrapa Agrobiologia, os pesquisadores usam bactérias para substituir fertilizantes. Vamos conhecer esse projeto? O Brasil hoje, felizmente, ele é líder mundial no uso de o que a gente chama de inoculantes, que compõem, são produtos, na verdade, que são compostos que têm como ingredientes ativos bactérias que são promotoras de crescimento de vegetais, né, de plantas. O que são bactérias promotoras de crescimento de plantas? São micro-organismos ou bactérias, ou micro-organismos, a gente acaba generalizando muito com bactérias, na verdade são micro-organismos. Eles possuem a capacidade de fazer com que as plantas cresçam mais, por algum motivo, seja por disponibilizar nitrogênio, seja ou nutrientes de uma forma geral, ou mesmo, muitas das vezes, produzir moléculas que são semelhantes a hormônios que fazem com que a planta cresça mais. Produza mais raiz, mais parte aérea, mais folhas e acaba produzindo mais grãos, frutos e assim por diante. Dentro desses micro-organismos promotores de crescimento, nós temos um grupo específico que se chama os fixadores de nitrogênio. E aí são bactérias que possuem a capacidade de fixar nitrogênio. O que é fixar nitrogênio? É tirar o nitrogênio da atmosfera, que ela é rica em nitrogênio, mas ele está na forma gasosa que os organismos superiores, como as plantas e os animais, não utilizam, e colocam ele numa forma orgânica que os vegetais podem utilizar. Isso acontece especialmente com leguminosas, como o feijão, como a soja, que são produtos extremamente importantes, tanto para o agronegócio como para todos os brasileiros de uma forma geral, porque todo mundo come seu feijão no dia a dia. Ao utilizar bactérias que fixam nitrogênio, conseguimos eliminar o fertilizante nitrogenado, que tem um custo elevado, né, para o produtor, é um custo elevado, para o país é alto, sobretudo porque em torno de 80% do nitrogênio que é utilizado na agricultura brasileira é importado. Tem mais, né, é um fator importante. E nós conseguimos, então, com o uso de inoculantes contendo uma bactéria que consegue fixar nitrogênio, substituir completamente esse nitrogênio. Temos dados com base em quantidade de nitrogênio utilizada pela planta e o rendimento de grãos da cultura e o quanto a planta consegue utilizar de nitrogênio, que mostram que o fato de a gente substituir o uso de fertilizantes químicos pela fixação de nitrogênio geram cifras em torno de 13 bilhões de dólares por ano para a agricultura brasileira. O que significa, na prática, que traz sustentabilidade para o setor. Isso, se pensarmos em exportação na balança comercial brasileira,
dá em torno de 15% de tudo que o Brasil exporta do agro, né? Então, mostra que é muito importante para a agricultura brasileira, que muitas vezes passa despercebido. Se pensarmos para o lado ambiental, a substituição do químico pelo biológico significa o quê? Que nós estamos deixando de utilizar um fertilizante que ele poderia estar contribuindo de uma forma maléfica para o ambiente. Não necessariamente que ele é ruim, o uso é ruim para a agricultura, mas o uso em excesso pode ser ruim. Como, por exemplo, contribuir para a maior emissão de gases de efeito estufa e o aquecimento global. Então, se utilizarmos a fixação biológica de nitrogênio, utilizarmos os inoculantes, nós estamos deixando de utilizar um produto químico que poderia ter um efeito ruim ambientalmente falando. Nós, particularmente, como Embrapa, nós procuramos fazer difusão dessa tecnologia. Nós temos, inclusive, produtos registrados no Ministério da Agricultura que a gente usa como meramente um repasse para que os produtores tenham acesso. Então, os produtores podem procurar a gente, nós temos, inclusive, um site específico para isso, os produtores podem buscar, a gente disponibiliza essas amostras num custo bastante razoável, para que ele tenha acesso à tecnologia. A partir do momento que ele tem acesso à tecnologia e perceba os benefícios, ele possa procurar indústrias que vendem isso, empresas que vendem isso, e assim a gente tenta alavancar de uma certa forma. O programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais tecnologia, culinária do campo e cobertura de feiras agrícolas. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o Mundo do Campo, na tela da TV Brasil.